Boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na nossa casa? Bom, encarnado não, né? Mas desencarnado, sejam bem-vindos. Então, vamos nos conectando com a espiritualidade, com Jesus, para iniciarmos os nossos trabalhos dessa tarde. E para iniciar, eu vou pedir ao nosso irmão Vanderlei para fazer a nossa prece, não, a nossa leitura, desculpa. A nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em preparação, diz o Senhor: porei as minhas leis na sua, no seu entendimento e em seu coração. As escreverá, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semelhando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nós convertamos em traduções vivas do Evangelho da Terra. Vamos, nesse momento, visualizar Jesus e pedir permissão. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para a realização de mais um trabalho nessa casa de luz, de amor. E te pedimos, Senhor, permissão para os trabalhos dessa tarde. Pedimos também presença da espiritualidade de luz, dos nossos mentores, que venham abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos receber todos os ensinamentos, todas as graças que serão destinados a cada um que aqui está. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Agora nós vamos receber mais uma vez o nosso irmão Paulo Henrique, que vai compartilhar conosco seus conhecimentos, nos trazendo uma palestra, Vibrações e Consequências Reais. Seja bem-vindo, Paulo, e fique à vontade. Boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação poder colaborar com essas tardes de reflexões cristãs, filosóficas, doutrinárias. E nós tivemos o propósito de criar esse tema, vibração, relacionado com a nossa vida diária, com as nossas atividades, com a nossa vida de relação. E Jesus tocou nesse assunto, o relacionou com relação ligado com ligação às questões existenciais, com as questões morais e também com as questões da saúde, tanto espiritual quanto a saúde físico-corporal. É um assunto pouco explorado, embora indiretamente ele é sempre mencionado em relação às causas, né, que ele provoca, mas a gente nunca vai na origem.
e falar das vibrações, a gente ir na origem para compreender a causa. Então, a gente vai passar aqui alguns slides, que eu vou ter que me virar de prazer, porque o notebook está lá. Acho que é melhor. Eu vou ter que. Então, a gente vai ter que ler aqui. Nessa questão, ela está no início do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec. Qual é a natureza dos espíritos? Como se pode identificar o espírito? Né? Nós não somos seres humanos espirituais vivendo a experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo a experiência humana. Isso significa dizer que nós somos, na realidade, essa parte aqui imprecisa, que é o espírito. O espírito é uma chama, é uma luz, é uma claridade, seja o que quer que a gente identifique, é o espírito. O perispírito é a forma espiritual que molda aquele clarão, aquela chama, que dá aquele formato de configuração parecido com o que nós chamamos de humanos. O perispírito, quando contendo o espírito, através da reencarnação, se liga ao corpo, para dar vida orgânica ao corpo, então a gente chama de alma, que é o espírito encarnado. Ele fora do corpo, ele é espírito. O espírito no corpo é a alma. Então a gente começa a fazer um exercício de desaprender aquilo que nos ensinaram e reaprender na realidade aquilo que diz respeito à nossa vida, tá? Então Jesus, no sentido da busca que muitos gostariam de fazer e fazem, né? Quando ele falou buscai e pedir, buscar e bater, né? Então, peça, ele será dado. Busque, encontrarás. Bata, e a porta lhe será aberta. Por que essa colocação de Jesus? É com relação ao conhecimento, à sabedoria. Porque as pessoas padeciam de enfermidade, os maiores atos de Jesus no seu tempo foram os atos de cura. O número de pessoas que aderiram ao seu chamado filosófico, que foi o Sermão do Monte da Montanha, teve uma multidão expressiva, cerca de 5.000 pessoas. Mas o número de pessoas que Jesus curou, o número de pessoas que se converteram pela cura de terceiros, foi a imensa maioria. Foi o que chamou as pessoas para seguir Jesus. Foi um conjunto de ações para chamar as pessoas para despertarem para o mundo espiritual e não viver apenas a natureza material. Mas as curas tiveram impacto e uma sequência que alcançou pessoas que até hoje nós comentamos a respeito da cura de Jesus, né? E falamos menos do Sermão do Monte da Montanha, porque as curas são necessidades, antes daquela época de Jesus, naquela época mais intensamente ainda, que ecoam até os dias de hoje, porque a gente só vê a causa, a gente não se preocupa com a origem. Aí, quando vem a doutrina espírita, ela começa a falar da causa, mas mostra a origem. Ela começa a falar de vibrações, de ondas, de emoções, de atitudes, de questões morais do bem e do mal, né? A existência da natureza espiritual, que é o umbral, as áreas pestilenciais, doentias, mórbidas, e que por ter essa apresentação decadente, elas infectam aquelas pessoas que ali estão, muitas vezes deformando a própria apresentação espiritual ou perispiritual, né? E esses seres que assim se apresentam, quando reencarnam, eles trazem consigo enfermidades as mais variadas, né? Limitações as mais atrozes, porque eles causaram, com as suas atitudes anticristãs, antimorais ou inconscientes espirituais, e lhe causaram deformidades e que vão se manifestar como enfermidade quando ele encarnar. Com raríssimas exceções, que são os espíritos missionários, que pedem para reencarnar com situações de saúde é, cheias de limitação. Mas a grande maioria que passa por essa experiência são seres provenientes do umbral, né? Ou em nossas passagens pelo umbral. Quem de nós pode dizer que nunca passou pelo umbral? E quando a gente passa pelo umbral, a gente traz
as consequências da nossa passagem por lá. E a nossa passagem por lá foi porque, em algum momento da nossa existência, da nossa evolução, através da reencarnação, a gente estava no contraponto, da contramão da moral de Jesus. Né? Então, hoje, se nós temos enfermidades, nós estamos mais num processo de definir para a saúde do que de gravidade para ficar cada vez mais comprometedor. Nós estamos na fase de finalização das enfermidades. Porque o próximo processo que a gente vai entrar, o mundo de regeneração, não haverá mais enfermidades. Então, para haver enfermidade, eu tenho que manifestar a doença, a imperfeição, para poder descobrir a origem e, na origem, eu modificar, para que ela possa, na próxima etapa, eu não entrar com essas limitações no campo da saúde. Tá? Aí tem um texto no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. A gente traz a gravura, né, da imagem do livro, possa ter acesso, possa adquirir o livro. Né? Tem a intenção de passar informação que fique à disposição do conhecimento só apenas de quem faz palestra. Então, a gente está. Todos tenham acesso à informação e procure por si próprio para que ela possa, então. Bom, som. Som. Então, para que ela possa ter interesse de não cair nessa experiência, ou estando nessa experiência, sair, se recompor, né? Ou evitar cair na situação tendo uma recidiva, né? Tendo uma recaída. Então, o texto fala assim, ó, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos paladinos da luz. A mensagem do Emmanuel, no livro que eu já citei, O Pensamento e Vida, através da mediunidade do Chico Xavier. Próximo. E o Pensamento e Vida, que é o nosso foco central de informação, porque ele que possui a maioria das informações, esclarecimentos, ele diz o seguinte: todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constitui cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnados de recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Então, essa natureza eletromagnética somos nós. Nós temos a capacidade de absorção, a capacidade de emissão, a capacidade de armazenamento e a capacidade de produção. Quando Jesus fala que o reino dos céus está dentro de vós, ele está falando dessa nossa capacidade curativa ou de enfermidade. Vai depender da direção que eu dou aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, aos meus atos, às minhas emoções. Vai depender da direção que eu dou. Se a somatória da direção que eu imprimo é saudável, eu terei saúde. Se a direção que eu imprimo ela é oscilante, ela é vacilante, ela tem avanços e recuos, eu terei também o meu leque de enfermidades. Mas se ela é decidida, se ela tem o objetivo claro e permanece no campo do bem, de luta, sem perder a compostura, sem pagar o mal com o mal, sem se vingar, sem guardar ressentimento ou mágoa, eu estarei me isentando da enfermidade. Por isso que ele diz embaixo, ó, impregnado de recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota, ou seja, o nosso caminho, o nosso destino, a nossa vida de relação. Então, a maioria quase esmagadora das enfermidades, elas têm como explicação
os nossos atos infelizes e inconscientes, porque a gente não sabia exatamente o que fazia. Aí aquela fala de Jesus ganhou outro sentido, né? É como aquele médico pioneiro que sabe o que é melhor para a nossa saúde, aí prescreve certas atividades, como tomar sol, andar descalço na praia, tomar banho de água do mar, né? Respirar ar livre, não ficar muito dentro de casa, sair, abrir a casa e tal. A gente fala, esse médico não sabe nada, não me deu remédio, né? Vou procurar um outro que me dê remédio, né? A pessoa permanece doente porque ela quer discutir com o médico e sabe o que ele está prescrevendo, né? E às vezes a gente, quando não tem essa consciência, a gente adia essa cura, adia essa restauração da saúde. Porque a enfermidade é algo provisório, a saúde é permanente. Ela fica comprometida durante um tempo. Quando eu desperto a minha consciência, eu começo a mudar esse quadro de enfermidade. Começo a atenuar, até que eu possa reverter essa situação e a enfermidade deixe de existir. Tá? Então, olha o nosso comprometimento, de todos nós. Ninguém ali tem privilégio, ninguém ali tem exceção. Né? Por isso que Jesus falou, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí pode se acrescentar, né? Não sabe o que pensa, não sabe, não sabe, né? Então, a ausência de conhecimento do nosso caráter divino que deve evitar a contaminação moral e espiritual para não causar dano à nossa saúde. Vamos na próxima. E ainda, no livro não, agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, que trata das questões dos raios, ondas, que significa, na verdade, vibrações. Tá? Na grande romagem, ou seja, na grande experiência humana a que todos nós estamos submetidos, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Isso, em boa síntese, resumo, equivale ainda a repetir com Jesus a cada qual segundo suas obras. Né? Então fica assim muito mais claro quando Jesus, diante daquele quadro quase que predominante de enfermidade, tanto psíquica quanto orgânica, ele sempre dizia: vá e não peques mais. Porque o importante é a cura. Agora eu estou tratando ele com carinho, estou falando baixinho, assim, para ele não ficar magoado comigo. Mas eu acho que ele está chateado comigo. Melhorou? Agora que ele vai ter uma recaída, hein? Esse microfone é muito sensível. Eu acho que é a minha voz. Tem que falar um pouquinho mais contralto, né? Eu não posso fazer nada. Minha voz é a voz de nascença, é defeito de nascer. Pode dar para mudar. Então, esse a cada qual segundo suas obras é agravado quando se tem conhecimento daquilo que não se deveria fazer, se faz, e é atenuado quando se ignora os efeitos que vai se alcançar, mas não sabe qual vai ser o resultado por aquele ato que ele está cometendo. Se tem um atenuante, se tem um agravante. Tá? Mas nunca a anulação do efeito daquilo que a gente faz. Qualquer ato que a gente produza, se não for no campo do bem, vai gerar consequências. Porque o que está lá atrás? A energia. Se o ato é impuro, vai contaminar a energia, que somos nós. E essa energia, para se purificar, ela tem que passar pela experiência corporal. Daí a necessidade da reencarnação. E ao passar pela encarnação, o corpo vai funcionar como um mata-borrão. Acho que o pessoal é mais jovem do que eu. Tenho que usar um outro exemplo. Mata-borrão na minha idade, né? Não é, Aninho? Mata-borrão está revelando a minha idade. Então tem que passar por um processo de filtração para que, ou decantação, para que
as enfermidades possam, através do ato do bem, ir sendo gradativamente anulado e sofrendo um processo de reversão, até que se chega à cura. Por isso, raramente, a cura de uma enfermidade é instantânea. Geralmente se diz o quê? Você está em remissão. E o prazo que se dá da remissão nunca é a garantia total que vai chegar num certo tempo, aquilo ali não vai acontecer mais. Porque vai depender da conduta, do sentimento, do pensamento, da emoção. Vai depender. Então, a cura, ela pode ser provisória, mas não é definitiva. Ela só será definitiva quando o ser for puro ou for equilibrado, né? Saber transitar entre o bem e o mal, saber transitar entre o egoísmo e o altruísmo. Se ela sabe transitar entre a sombra e a luz, né? Entre o ódio e o amor, entre o perdão e a vingança, se ela souber transitar, ela tem saúde. Se ela pender para o lado negativo, ela está voltando dentro daquele vida de Jesus, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, receber uma benção da saúde é um compromisso moral com Jesus e com a vida. Não é uma questão de escolha, é uma questão de vontade, determinação, e agora, com a doutrina espírita, de se ter consciência da responsabilidade que a gente tem em administrar a própria existência, a própria vida. Essas atitudes que pode ser, por exemplo, o desequilíbrio humano. É o que pode acontecer com a gente em qualquer circunstância. Uns mais, outros menos, outro mais intenso, outro menos intenso, mas dizer que a gente não passa pela experiência em momento nenhum, é auto-enganar. Nós passamos de alguma forma por equilíbrio. Então vamos. O desequilíbrio humano. Paz. Melhor pegar outro? Estou te falando. Está de marcação. Som. Você melhorou. E olha aquele moreninho igual a mim. Imagina se fosse branco, né? Ia falar porque é branco. Mas não é, tá vendo? Você está pegando no meu pé. Mas vamos lá. O desequilíbrio humano. O desequilíbrio humano está na falha do amor próprio, na ausência de bom senso, na ignorância e no exagero da soberba ou do orgulho. O desequilíbrio humano se afirma ao excesso de álcool, da compostura ameaçadora e no rancor desenfreado. O desequilíbrio humano envergonha o alheio, magoa o amado e compromete a reputação própria, né? O desequilíbrio humano adoece a mente e, consequentemente, o corpo, né? Porque é a própria pessoa que está gerando aquele tipo de atitude. E vamos na harmonia. Ficou um pouco distante, ver se eu consigo ler. Um nome feminino, mas não tem nada a ver, né? É um indicativo de que as mulheres têm mais sensibilidade para esse tipo de necessidade, né? Mas harmonia, disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Ordem, proporção, simetria, acordo, conformidade, coerência, entendimento entre as pessoas, concórdia, paz, combinação agradável de sons, qualidades que tornam a frase, né, equilibrada ou que reúne pessoas de um mesmo ideal, de um mesmo interesse. Né? E o reequilíbrio? Né? Ato ou efeito de reequilibrar-se, de voltar ao equilíbrio, a um estado em que duas ou mais coisas se ajustam, se harmoniam. Aí, no caso, é com Deus ou com as suas leis. Né? Porque a gente, muitas vezes, pede socorro a Deus, mas Deus deve olhar para a gente e falar assim, rapaz, seu problema não é comigo, não. Seu problema é com a minha lei. Conhece a minha lei que você vai me entender. Então, Deus não tem raiva de ninguém, não se vinga de ninguém, não quer ver ninguém mal. Ele quer que a gente conheça as suas leis. É isso que o Espiritismo faz. Apresenta as leis de Deus. Que as ciências oficiais estão chegando lá devagarinho, mas estão chegando. Há uns 15 dias ou mais atrás, o Conselho Federal de Medicina do Brasil estabeleceu uma comissão para estudar os efeitos da espiritualidade na saúde humana.
o Conselho de Medicina, Federal de Medicina do Brasil. A OMS, através de diversos países, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Bélgica, tem uma comissão que está estudando os efeitos da religião na saúde humana. A gente acha hoje no SUS o passe magnético, o reiki, que são recursos vibracionais de colocar à disposição da saúde humana. É propriedade do espiritismo? Não, é propriedade de Deus, da vida. O espiritismo apenas se antecipou a revelar essa situação toda que acontece e a gente não aproveita o que está à disposição. Não é para a gente que é espírita, é para o católico, para o umbandista, para o budista, para o ateu, está lá à disposição para todo mundo. Porque não importa quem nós sejamos, mesmo que eu seja desnaturado, ou seja, que eu não aceito as leis de Deus, que eu não vejo como filho de Deus, mesmo assim está à disposição daquele que não acredita. Se ele for lá como necessitado, ele vai receber aquelas bênçãos, porque são providência divina para os seus filhos, que é apenas o ignorante. E para a gente que já tem um pouco de conhecimento, a gente deveria buscar muito mais, porque a gente sabe os efeitos benéficos que tem para a saúde. Né? Tem lá até o reiki, a cromoterapia, que são recursos espirituais. Não é que ninguém inventou isso. Isso é obra de Deus. Né? A energia telúrica de você andar descalço na areia, você andar descalço numa área rural, é você tendo contato com as energias restauradoras da saúde na Terra. O Espiritismo não tá criando nada. Está apenas revelando algo extremamente saudável, que está à nossa disposição. Se eu comentava com uma amiga, a gente falando da questão de óculos, né, que eu agora passei a usar óculos, né, a vista fica curta, o espaço fica mais curto também. E a gente comentando que eu ia muito para o interior, que eu sempre fiz muito esporte, agora que eu diminuí, que a idade avançou mais, né? E eu estava lembrando para ela. Eu falei assim, Paulo, já está usando óculos? Eu falei assim, não, não é que eu estou usando óculos, porque a gente negligencia muito a saúde. Nas minhas andanças pelo interior aqui do estado, foram mais de 12 anos, raramente eu vi alguém que trabalhava na área rural usando óculos. Difícil. Eu não lembro um que usava óculos. Ela falou, é mesmo? Sim, falando sério, nunca. Eu não lembro de um que usava óculos. Mas por que você acha? Foi alimentação, atividade física e pé no chão e na planta. Mexendo com planta, mexendo com adubo. Aquilo ali é saúde. Só que a gente na área urbana não quer saber disso. A gente quer saber de comida industrializada, fast food, muito açúcar, sorvete, né? Tudo que é industrializado. Faz bem à saúde? Pode acreditar que não. Né? E a gente insiste muitas vezes em ter esse tipo de alimentação e pouca prática saudável. A enfermidade é certa. Ela está lá só em estado de germe. A gente vai lá e coloca o ingrediente, ela aparece. Né? Porque doentes todos nós somos, em termos de enfermidade. Nosso corpo é cheio de bactérias. É só a gente alimentar a bactéria ruim que vai aparecer doença. Tá? A gente é bonitinho só na aparência, que por dentro é um caos, em termo orgânico. É um caos. É bactérias, é fungo, é tudo que a gente possa imaginar. Tá? A gente tem uma visão muito, muito superficial da vida. Tá? Quando você aprofunda, você fala, meu Deus, eu não acredito. Né? É só comprar um microscópio para você olhar para o seu corpo. Olha a sua pele que você tem. Né? Então, é esse trânsito que a gente tem. Mas, geralmente, a enfermidade é causada pelas reações emocionais. São as reações emocionais que, geralmente, causam as enfermidades. Porque, através das reações emocionais, eu me vingo. Através da reação emocional, eu exploro. Eu prejudico. Eu persigo. Né? Eu respondo mal. Eu guardo raiva. Né? Eu conspiro contra a pessoa. Porque eu não estou mal. Eu não estou bem, eu estou mal. Se eu não estou mal, eu estou produzindo energia ruim dentro de mim. O que Jesus falou? O céu e o inferno está dentro de vós ou de nós. Vai depender da minha conduta. Se a minha conduta é infernal, estou criando um inferno para mim que vai se traduzir em enfermidades. Mas se o céu, o seu equilíbrio é o meu interesse, eu vou afastar a enfermidade e vou reinstalar a saúde em maior proporção, tanto mental quanto orgânica. Tá? Vamos na próxima.
Então, quando Jesus fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus coloca uma única condição para que a gente possa readquirir o equilíbrio. Qual é essa condição? Ele deixou um código, deixou um sinal, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Primeiro, cansado das experiências infrutíferas que eu tentei alcançar o que me desse felicidade e me gerou, na verdade, uma série de desencanto, né? E eu vou tentando repetir a fórmula e ela não funciona. Então, a minha fórmula não está dando jeito. Se o jeito que eu vivo não dá jeito para mim, eu tenho que procurar um outro jeito que melhore o meu jeito. Deu para entender? É meio complicado filosoficamente falando, mas na prática assim funciona. A gente tenta de tudo. Depois que não deu jeito nenhum, não vai lá naquela casa espírita lá que tem um médium lá que faz milagre, né? Tem lá um palestrante escurinho que quando fala chega sai luz do olho dele. Não sou eu não, Zé Raul Teixeira, né? Então, aí a gente vai em busca. Mas se a gente não estiver cansado e sobrecarregado, não vai ter resultado. Porque a gente só quer a cura para o corpo. O principal é a cura para o espírito. Se não curar o espírito, não resolveu nada. É um efeito placebo. Porque a causa não foi trabalhada, só a consequência. Então, isso tem repercussão também na vida social, na vida conjugal, né, na vida familiar, que é o nosso campo de convivência, experiência, né, que a gente vive no dia a dia, né, quem é casado, quem é solteiro, quem tem filho, quem não tem filho. É o nosso campo de experiência, né? Então, a gente tem que estar cansado e sobrecarregado para procurar Jesus e obter com eficiência as informações que estão sendo oferecidas. Senão, a pessoa não obtém com eficiência as informações, orientações que são fornecidas, ainda sai falando mal do local, porque fala que não alcançou aquilo que queria. Mas a culpa não foi do local, a culpa é dela, porque ela não tem os pré-requisitos necessários para atingir o resultado que ela quer. A questão simplesmente é essa. A gente ia falar do paralítico de Cafarnaum, a gente deixou para falar agora. E ele foi uma dessas experiências. Aliás, ele pedia socorro, alguém foi procurar Jesus por ele, e Jesus naquele dia tinha curado muita gente, e ele estava numa último trabalho de cura que ele fazia, e numa casa muito simples, na periferia de Cafarnaum, e tinha uma claraboia, que era muito comum naquela época, porque tinha aqueles ventos muito fortes naquela região, de areia, tempestade de areia, então as janelas não eram laterais, era suspensa. Quando ventava, a pessoa fechava a janela. E eles não conseguiam acessar onde Jesus estava. Então, um grupo de amigos teve uma ideia de içar ele com cordas, que ele ficava deitado no catre, uma cama comum, para cima do telhado, e descer ele pela claraboia para dentro da casa onde Jesus estava. E fizeram isso. E Jesus, que nunca tinha visto ele, olha só como ele sabe a necessidade de cada um de nós. Olhou nos olhos dele e falou assim: Natanael ben Elias, o que quer que eu faça? Porque sempre que Jesus ia curar alguém, ele perguntava: o que quer que eu faça? Para ver se a pessoa tinha merecimento, se ia saber administrar, ou qual a urgência moral que ela tinha para se transformar e manter o resultado. Ele falou: Ah, Senhor, eu desejo andar, porque ele era paralítico há 30 anos. Jesus falou para ele então: levanta-te e anda. Ele não acreditou no primeiro momento, Jesus repetiu: levanta-te e anda. Ele mexeu com o corpo, ficou todo mundo surpreso, que ele não mexia o corpo, conseguiu ficar de cócoras, de joelho, mas no tempo ele levantou, todo desequilibrado, e demorou muito tempo sem ninguém encostar nele. Ele conseguiu se firmar de pé, deu um salto de alegria, pegou a cama dele, que era um colchão todo enrolado, colocou embaixo do braço, saiu gritando pela cidade, desapareceu. Aquela foi a última cura de Jesus naquele. Naquele mesmo dia, Jesus foi para a beira do lago de Genezaré. E lá, ele sentou-se no galho de uma árvore e começou a chorar.
E Simão Pedro, então, olhou para Jesus e perguntou: Mas, mestre, hoje foi um dia tão glorioso, por tantas bênçãos, tantas pessoas foram curadas, por que choras? E Jesus disse para Simão Pedro: Simão, tu crês que eu vim ao mundo para colocar remendo novo em tecido velho? Você acredita que eu vim à terra para colocar vinho novo em barril já gasto, usado, velho? Não, Simão. Eu vim ao mundo para ensinar o caminho moral. Lembra aquele paralítico que foi a última cura que eu fiz? Jesus tinha a capacidade de dar presciência, ele enxergava a distância. Vamos lembrar que ele é um arcanjo, tá? Acima de anjo, né? Então, é um espírito que para ele a matéria não existe. Então, lembra aquele paralítico que eu curei, o último ato de cura que eu tive hoje? Pois é. Nesse momento, ele está como se fosse um botequim, né? Uma taverna. Estava na taverna com as mulheres comemorando a cura, Simão. Ele não me entendeu, como a maioria não me entendeu. Eu não vim curar corpos, Simão. Eu vim curar a alma. Então Jesus deixou ali uma dica que as pessoas não entenderam muito bem. Se não curar a alma ou o espírito, é porque a alma e o espírito são palavras diferentes, para ter o mesmo significado e importância. Se não curar a alma ou o espírito, permanece tudo na mesma. Não tem aquela frase já desgastada, mas que nesse caso se aplica bem, né? É o tal de enxugar gelo, né? Ou passar o rodo na onda do mar na beira da praia. Vem um dia, você vai lá, passa o rodo. Não resolve nada. Tem que haver uma mudança de curso ou uma mudança de modos de trabalhar aquele problema. E esse modo de trabalhar o problema é o mundo interior. Se não for trabalhado, permanece tudo como está ou volta ao que era antes. Tá? Então vamos lá, vamos na próxima. Então, Jesus deixou uma fórmula de saúde tanto para a economia física, quanto para a saúde mental, quanto para a saúde familiar, profissional. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o melhor antídoto contra qualquer enfermidade, contra qualquer mal, contra qualquer perigo de inimizade, perseguição, exploração. Porque quando a criatura ama a Deus sobre todas as coisas não afetam mais. É o que gera mágoa, ressentimento, desejo de vingança, perseguição. Quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, eu falo, vou entregar na mão de Deus. Isso não me afeta. A justiça dos homens não deu certo, vou colocar na mão de Deus. A justiça de Deus funciona. Sem desejar o mal para a pessoa, mas falando, olha, Deus, eu coloco na sua mão, deposito na sua mão, o que você fizer, eu aceito. Da minha parte, não tem mais briga. Tá? E quando eu vejo o próximo como a extensão de mim mesmo, acabou todo o problema. Porque aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O desafio é esse. Isso vale para o negócio, isso vale no espaço pedagógico educativo, isso vale no espaço profissional, isso vale no espaço profissional, no espaço de entretenimento, qualquer lugar que a gente esteja. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. O melhor que eu quero para mim, eu quero para os outros. É por isso que o mundo tem essa incompatibilidade, né? Esse descompasso. Porque sempre alguém imagina que é mais esperto do que o outro. Ou imagina que tem privilégio do que os outros. Daí vem os problemas, os mais variados possíveis. Então, é uma fórmula de saúde integral para todos os seres. É uma fórmula de solução social em todos os países, em todas as culturas do nosso planeta. Tá? Vamos no próximo. Então, ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Emmanuel, através do Chico Xavier, tem esse texto, Raios, Ondas, Médios e Mentes. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos.
O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energias concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. O futuro pertence ao espírito. É o que a gente acabou de falar. Já uma série de cientistas trabalhando em torno dos efeitos da religião, que quando a gente fala em religião, está falando do espírito. A gente fala em religião e está falando da relação com o ser invisível, imaterial. Não tem como falar em religião e você não ter como referência o ser imaterial. Senão é religião humana. A base tem que ser Deus. Porque o homem, por mais título que ele tenha, não tem como ele representar Deus aqui na Terra. Né? Por formalidade, ele pode ter aquela função, mas ele não representa Deus. A ligação de nós para com Deus é direta, não tem intermediário. Na Terra, o único que é intermediário entre nós e Deus é Jesus. O restante é por formalidade religiosa. Inclusive a gente que administra a casa espírita, né? Inclusive para a gente. Né? Senão a pessoa vai achar que a gente também é milagreiro, né? E não é assim. A gente tem um certo conhecimento que procura compartilhar com os demais para que a gente possa juntos amenizar as agruras e o sofrimento dos outros que não conhecem. Tá? Mas essa é a nossa apresentação perante Deus. Né? Nós somos um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Ou seja, aquela luz lá atrás que eu mostrei para vocês é um conjunto de elementos químicos que nós somos compostos. Vou tentar fazer um resumo aqui, que a hora está avançando muito. E esse assunto é muito palpitante. E quando a gente olha um corpo, a gente vê o que? Pele. A pele é composta de quê? Hã? Células. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente vai encontrar o quê? Ótimo, gostei. Gostei, gordura, gostei. Mas é algo mais profundo. O que compõe depois das células? Hã? Não. Hã? Não. Oi? Fala alto, Zaninho. Não, antes do átomo. Depois das células. Hã? Gente, vocês estão no corpo há quanto tempo? Meu Deus do céu! Depois dos átomos vem as moléculas, gente. Depois das moléculas vem os. Alguém falou aí. Os átomos. E depois dos átomos? Eu estou falando do nosso corpo. O que mais? Prótons, nêutrons e elétrons. E depois desses três, o que mais que vem? Hã? Não. Eles já formam os órgãos da categoria subatômica. Vêm os quarks, certo? E o bóson de Higgs, que os cientistas já descobriram como a energia de Deus. Eles chegaram no perispírito e não sabem disso. Já chegaram no perispírito e não sabem disso. Porque a partir dali tudo é energia. E não tem como definir mais, não tem mais como classificar aquilo que eles encontraram. É o perispírito. Chegou no perispírito, chegou no espírito. Só que se eles descobriram, não divulgaram ainda, né? Mas já divulgaram que eles chegaram no perispírito. Dali para frente, é tudo energia. Porque quando eles têm uma imprecisão sobre o assunto, eu não sei por que eles fazem isso, né? Eles fazem a pesquisa pelos passos astrofísicos, aí chega lá e encontra a matéria, uma situação que não consegue definir. Aí coloca lá, buraco negro. Não tem nada de negro, mas coloca buraco negro. Encontra a matéria no espaço que ele não conhece, energia escura. Aí eu fiquei curioso, fui estudar o assunto, né? Eu vi por que essa preferência pela cor mais bronzeada, né? Aí descobri que, na verdade, quando ele não sabe de nada sobre o assunto, fala que o negócio é escuro ou é negro. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Até nessa agora eu estou pegando meu pé. Eu tinha que nascer bronzeado mesmo, né? Ali não tem nada, né? Então é só brincadeira, né? São os passos que a ciência faz para poder chegar em algo incontestável depois. Né? Então é isso, gente. Esses somos nós. E a gente pensa que é um corpo. O corpo é só uma aparência que a gente tem. Aparência mesmo. A nossa formação é eletrônica, química. Não é à toa que a gente tem aparelhos que medem o quê? A nossa energia eletromagnética.
tanto no cérebro quanto no coração. Tá? Então, nós temos a frequência vibracional, né? Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência. A consciência, o que é? É um circuito eletrônico cheio de informações e que a gente demora a acessar, porque a gente dá mais importância à questão material do que à questão espiritual. Quando a gente quer estudar a questão espiritual, ela vai se abrindo para a gente, como a torrente, como a cachoeira. Mas quando a gente não tem interesse, a vontade material predomina sobre o interesse material. Isso se torna incompatível com a nossa ligação com Deus. A nossa ligação com Deus é quando há essa procura verticalizada para Deus e a gente vai se deparando com Deus cada vez mais. Eu saio da questão horizontal, da busca de satisfação só pelo material. Eu começo a buscar a verticalização da vida. Começo a buscar Deus, as suas leis. Eu começo a mudar. Quando as pessoas começam a reclamar da gente, para assim, eu mudei. Você não vai mais na festa, você não aparece mais lá. Mudei. Porque quando ninguém reclama, a gente está igual aos outros. Você não discute mais, não quer mais brigar, deixa para lá, sai de cabeça baixa, não reclama. Se a pessoa quer se reconciliar, você se reconcilia. A pessoa fala, você mudou? O que que houve com você, rapaz? A gente muda o conceito. Se a gente não muda, todo mundo, nossa, mas que religião bacana, você pode fazer tudo isso? Ah, eu também quero essa religião. É a religião do oba-oba. Porque religião que não provoca transformação na criatura não é religião, é passatempo. Porque a intenção de Deus é transformar moralmente a criatura. Tem que haver um mínimo de transformação em benefício dela mesma. Porque o primeiro princípio da consciência é a criatura despertar para a vida e para Deus. Então, essa frequência vibracional tem as 9 fases da transformação pessoal para utilizar todo o potencial da energia interior. Tá, que nosso tempo está voando. Então, nós temos, primeira coisa, Deus é amor. Ele é a fonte de toda a vida que existe na Terra e principalmente nós, que somos o ápice, o coroamento da evolução dos seres aqui na Terra. Nós somos o ápice da criação. Daqui para frente é caminho para a angelitude. É a médio ou longo prazo? É. Mas já fomos piores, já fomos primitivos, fomos canibais. Hoje, a gente é até vegano, né? Quer ser vegetariano, não aguenta consumir carne em excesso. Estão mudando. Não queremos mais ver sangue, violência. Estão mudando. Amar ao próximo como a ti mesmo. É um grande passo que a humanidade dá, que é pouco divulgado. Há muitas pessoas que fazem o bem ao próximo. Aquela cena foi uma cena fotografada por uma pessoa que foi pega de surpresa lá no Rio de Janeiro. Um senhor tirou o próprio chinelo para dar o chinelo dele ao mendigo. Ele ficou descalço e deu o chinelo para o mendigo. É uma cena real. Por ali não é uma criação, não. E ame-se. A gente se amar para se preservar do próprio mal. Que saia de mim ou que venha do exterior em direção a mim. Eu me imunizar no mal nessas duas possibilidades. O mal que sai de mim é o mal que mais me faz mal. Mas o mal que vem de fora, se eu estiver em sintonia com ele, vai me fazer mal também. Então, quando eu me amo, eu me imunizo. Eu não permito que as pessoas me manipulem para que eu me coloque na situação de baixa estima. E depois vem o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para mudar o meu mundo. Tá? Depois vem a reforma íntima. Sem reforma íntima, não há resultado. Eu preciso mudar aquilo que está me incomodando. Eu preciso mudar aquilo que está impedindo de alcançar o objetivo que eu quero alcançar. Se eu não mudar, eu não vou conseguir alcançar o objetivo. Né? Às vezes eu falo assim, a mudança interior deveria ser equiparado quando a gente quer uma coisa material. A pessoa que não quer uma coisa material, ela faz de tudo para alcançar. Ela deixa de comer o que gosta, ela repete roupa velha, ela não compra um tênis novo,
Ela não faz viagem para fazer gastar o dinheiro dela. Ela faz de tudo para alcançar o objetivo material que ela quer. Mas quando se trata da própria saúde, a pessoa tem que fazer economia. É muito difícil. É impossível. Ah, eu não vou conseguir o resultado. Porque a gente não coloca o nível da importância no mesmo nível da importância material que eu dou às coisas. As coisas não podem ser mais importantes do que eu mesmo. Eu preciso das coisas, mas ela tem que ocupar um plano secundário. Eu sou o protagonista da minha vida. E não as coisas materiais determinam o protagonismo da minha vida. Eu tenho que dominar as coisas materiais, para que as espirituais se instalem e se renovem, melhorando perante a vida. E, por último, o verdadeiro homem de bem. Né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. São os 9 conceitos, ele tem 3 que são os últimos. Tá? E para se tornar o ser consciente. O ser consciente não se culpa, não se justifica, apenas se transforma. Deixar de apontar de quem é a culpa de quem. A culpa é minha? É. Então, vou melhorar. Ah, a culpa é sua? Então, vou te ajudar a melhorar. Não tem briga. Se o outro não quer se melhorar, então eu quero melhorar. Então, você não quer, mas eu quero melhorar. Então, abre espaço para mim. Vou me melhorar. Quando um melhora, automaticamente, pode demorar tempo, mas contagia o outro. Quantos de nós somos cristãos hoje e que jogamos pedra em Jesus na cruz? Quantos de nós? Quantos de nós zombamos de Deus e hoje a gente busca as leis de Deus para compreender e viver melhor? É assim que o mundo caminha, através dos arrependimentos, através das conversões daquilo que era enganoso para aquilo que é real. É assim que o mundo evolui. Vamos ao próximo. Então, nós temos os níveis de consciência. Isso aqui é ilustrativo, mas é real. Tá? A iluminação, né? E ela é indestrutível. Quando a gente atinge o nível de iluminação, que é o nível de angelitude, a gente jamais perde essa condição. É o nível máximo que a gente tem. Se você tem paz, você tem felicidade. Se você tem alegria, você tem serenidade. Se você tem amor, você tem reverência a Deus, a você mesmo e ao próximo. Se você tem razão, você tem compreensão. Se você tem aceitação, você tem perdão. Se você tem disposição, você tem o otimismo. Se você tem neutralidade, você é verdadeiro. Ou seja, você não compra a briga dos outros, para não ser injusto. Procura ser imparcial, mas sempre apoiando aquele que possivelmente tem razão. Você tem coragem, porque você afirma aquilo que você defende. Aí começa a comprometer. Você tem orgulho, porque você tem desprezo. Você tem raiva, porque você tem ódio. Você tem desejo, porque você está suplicando aquilo para você. Você está buscando aquilo para você. Você tem medo, porque você tem ansiedade. Você tem tristeza, porque você tem arrependimento de alguma coisa que vai acontecer com você. Você tem apatia, porque já entrou em desespero. Então, são frequências emocionais que a radiestesia, no Espírito Santo não chegou ainda, mas em São Paulo já tem, que eles fazem a medição da nossa frequência eletrônica e fala qual é o nosso quadro real que a gente precisa mudar. É uma outra área da saúde humana que ainda não foi popularizado. Uma consulta ainda é cara, mas vai popularizar. Assim como a homeopatia no passado foi cara, coisa para pessoas da elite financeira do mundo, hoje já está disponível no SUS, de graça. Entendeu? Então, a radioestesia, a cromoterapia, que já está no SUS, tem acesso. A radiestesia ainda não, porque ela é muito cara. Mas ela ajuda a gente a fazer esse mapeamento emocional interior. E vai ajudar, consequentemente, na saúde. Física, orgânica e também moral. Tá? Aí, quando a pessoa for casar, não faz o teste de pezinho quando a criança nasce? Ela fala, olha, me mostre o seu mapa de frequência emocional, para ver se eu sou compatível com você, né? Para não ter surpresa durante o percurso. Se ele falar que não apresenta, que está escondendo alguma coisa, né? E se falar que apresenta, porque gosta de você, fala, se tiver alguma coisa errada, eu vou ajustar. Se não tiver, está tudo bem, né? Então, no futuro vai ser assim, me mostre o seu mapa de frequência emocional, para ver como é que você está.
Vamos no próximo. Então, isso realmente funciona. Olha o estado de quem não faz esse mapeamento. Olha a situação transitória que ele chega. E olha o resultado que ele obtém. Tá? Que é o equilíbrio. Tá? O equilíbrio é um recomeço depois de um estado deficitário de saúde. Depois de estado de depressão, depois de estado de ansiedade grave, né? Então você reinicia, restaurado, depois de superar aquela dificuldade. Vamos no próximo. Então, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Nós já falamos. O inferno está por toda parte em que haja alma sofredora como o céu. Se acha por toda parte onde existem almas felizes. Tá? Nós já falamos. Então, esse é o nosso campo energético. O vermelho é o comprometedor, o mais branco é o equilibrado, e a parte de baixo é o ser pleno, né? Que não está isento das experiências ruins. Ele já tem experiência em lidar com as coisas que são contraditórias e aquilo não o desestabiliza mais, não o adoece mais, não o enraivece mais, não gera nele mágoa, ressentimento, sentimento de vingança. Ele não sente mais isso. Por quê? Ele chegou no nível de equilíbrio. A nossa próxima etapa evolutiva, o equilíbrio terá que predominar. Se não predominar, a criatura não poderá estar nesse mundo novo, gente. O que é que incomoda a gente atualmente no mundo? É o desequilíbrio dos seres. É isso que faz um ficar desconfiado do outro. Você não sabe quem é aquele ser que está ali. Como ele se apresenta interiormente. Então, o equilíbrio não é uma oportunidade, é uma determinação, se só permitirá a transição para esse mundo sem maldade, quando o ser estiver ou comprometido com o equilíbrio. O equilíbrio é a base para a perfeição. O estado de coisa que a gente está vendo hoje não acontecerá mais daqui a 20, 30, 40 anos. Não acontecerá mais. Porque os seres nesse tipo de comportamento já terá sido retirado do planeta por vibração incompatível com a nova vibração que está se instalando no planeta. Lembra o nosso assunto? É vibração, lembra? Então, sem essa vibração comprometida com o equilíbrio, não tem avanço. Fica para trás. Aí vai viver com os iguais em mundos inferiores. Próximo. Então, é um mapa que a gente fez do comprometimento das vibrações, lá no livro A Gênesis, capítulo 12, os fluidos, qualidade dos fluidos, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo estes modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Tudo que a gente faz tem vida, tem vibração, tá? Ansiedade, a parte vermelha é a parte saudável, a parte mais escura é a parte comprometida. Amor, ou melhor, medo, raiva, medo, repugnância, felicidade, tristeza, surpresa, o ser que é neutro, ansiedade, amor, depressão, desprezo, orgulho, vergonha, inveja. 1 minuto para reflexão, depois eu mudo de figura. Olha o que causa na gente. E isso não é teoria. Tá? Isso não é teoria. Lembra quando os médicos falam, a pessoa está com um quadro de doença psicossomática. Lembra quando eles falavam isso? Médico, não sei. Doença psicossomática, isso nem existe. Né? Quantas pessoas ouviram falar isso? Isso nem existe. Olha o quadro aí. E hoje eles mesmos estão divulgando gradativamente de que grande parte, sobretudo problemas cardíacos, são pessoas com desequilíbrio emocional, que gera problema no coração. Principalmente. Mas aí vem a questão da encarnação, do espírito, que está impregnado de energias adoecidas. E que ele pode atenuar ou ele pode agravar, dependendo da ação dele. Aí está o quadro. Tá bom? Vamos passar o próximo. Eu avancei demais na hora, meu Deus. Então, para encerrar, agora para encerrar mesmo, tem essa musiquinha positiva que eu vou declamar para vocês, se for cantar vai demorar muito tempo.
É pensamento positivo. Oi? Não. Vai demorar muito tempo, aí vai demorar mais 10 anos para me chamar de volta. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira e com a fé verdadeira diga eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida, ao Cristo que é nosso irmão. Uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você, a todos nós. Passa a próxima, até a última. Acabou? Oh, que pena. Agora eu gostei. Gente, obrigado. Maravilha, hein, gente? E vamos para as nossas reflexões. Lição da semana: refletir. É, temos a consciência de que somos responsáveis por tudo que vivemos, né? Que passamos pelas nossas doenças, pelas nossas pendengas por essa vida. Sabemos que podemos melhorar com as nossas vibrações, com a nossa reforma íntima, que passa pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Então, fica para a semana a reflexão e o dever de casa, de tentar se melhorar, porque Deus não nos dá duas opções. Ele só nos dá uma opção, que é evoluir. E essa opção nós não podemos escapar. Podemos conseguir mais rápido ou menos rápido, dependendo do caminho que resolvemos seguir. Podemos conseguir em 10 anos, em 100, em 1000 ou em milhões. Então, fica por nossa conta a opção desse tempo. Paulo, muito obrigada por mais uma vez nos trazer tanta coisa maravilhosa. E volte sempre, será sempre bem-vindo, tá? Muito obrigada. Agora, para encerrar essa parte do nosso trabalho, eu vou pedir o Vanderlei fazer a nossa prece final. Então vamos fechar os nossos olhos, sentar numa posição mais confortável, relaxar os ombros e respirar. Respirar nesse ambiente de amor que estamos inseridos, respirar nesse ambiente que nos acolhe, dessa energia de saúde e benfeitoria. Vamos imaginar o nosso Mestre Jesus, irmão e amigo. Senhor Jesus, coloque suas mãos sobre nós, em nossos corações, nos nossos medos, nas nossas dúvidas. Nos auxilie, Senhor. Buscamos a Ti em prece, em agradecimento, porque Tu nos conhece intimamente, sabe o que cada um aqui presente necessita. Assim, Senhor, visite também meus familiares, meus amigos, aos hospitais, às ruas, ao menor abandonado, às crianças, pois só a tua luz de amor pode envolver todos nós com muito amor e com muita paz, Senhor.
em gratidão. Oremos a sua oração que nos ensinastes há milênios e refletimos em cada palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, a quem nos tem ofendido. Cai em tentação. Que assim seja. Que assim seja.